Olá, o meu nome é Camila e hoje eu irei apresentar o trabalho para o segundo simpósio de biotecnologia. Este trabalho ele é intitulado Produção de conídeos de Beauveria baciana em arroz sobre diferentes combinações de umidade e concentração de inóculo. Já é bem estabelecido pela comunidade científica e também órgãos governamentais, inclusive de proteção ambiental, sobre os efeitos maléficos ocasionados pelo uso de agrotóxicos. O Brasil, ele se destaca entre um dos países que mais consomem agrotóxico em todo o mundo. Em virtude disso, existe um forte incentivo para o aumento do uso e aumento da produtividade dos bioinsumos. Os bioinsumos, eles são produtos de origem natural, os quais são utilizados para o aumento da produtividade e também o controle fitossanitário de pragas no campo. Dentre os tipos de bioinsumo de origem vegetal, microbiana, ou até mesmo podemos incluir os insetos que fazem o controle biológico, né? Nós podemos aí citar os fungos entomopatogênicos como os agentes microbianos para o controle de pragas. Dentre os fungos entomopatogênicos, podemos ainda destacar os gêneros Metarrhizium e Beauveria, que são que compõem cerca de 80% dos princípios ativos de bioinseticidas comercializados atualmente. Esses fungos, eles têm um amplo espectro de ação e eles têm sido utilizados como bioinsumos para o controle de uma variedade grande de pragas no campo. Esses fungos entomopatogênicos, eles podem ser produzidos a partir de substratos sólidos ou líquidos, sendo que o método mais amplamente utilizado é o método de fermentação sólida a partir de substratos sólidos, sendo esses substratos cereais, como arroz e milheto. A partir da inoculação desses fungos nesses cereais, é obtida uma biomassa fúngica, o qual, posterior ao período de crescimento, são separados, né, os conídeos a partir de peneiragem ou lavagem desse arroz, para se obter essa biomassa fúngica e incorporá-la em formulações, como, por exemplo, formulações líquidas, sólidas, como pó molhável, grânulos dispersíveis em água e até mesmo formulações oleosas. Métodos que visem aumentar a produtividade, o rendimento, né, da produção desses fungos é de fundamental importância para que ocorra o aumento correspondente da utilização desses produtos de origem natural. Neste trabalho, foi avaliada a influência do volume de água e a concentração do inóculo, né, adicionados ao arroz, que é um substrato utilizado na produção de Beauveria baciana, a fim de se obter maior rendimento de conídeos aéreos sem que ocorresse a depreciação da viabilidade celular. Para o material e métodos, nós temos, na primeira etapa, a obtenção da matriz. O que seria a obtenção da matriz? Seria a primeira etapa de propagação desses fungos a fim de se obter, posteriormente, um inóculo que possa ser inoculado em uma maior quantidade de arroz. O arroz utilizado para esse método foi o arroz parboilizado, e a partir do crescimento desse fungo em meios BDA, em placas de Petri, esse fungo foi raspado, ressuspendido em Twin 80, e uma suspensão de 1 vezes 10 à oitava foi inoculada em 50 gramas de arroz. A partir do crescimento por 7 dias, esse fungo foi lavado novamente com 150 ml de Twin, peneirado, e aí se obteve o inóculo que foi utilizado para o esquema experimental, onde esse inóculo foi inoculado
em 100 gramas de arroz. Esse arroz, antes de passar pelo processo de inoculação, ele foi tratado com água, ou seja, ele recebeu a adição de diferentes volumes de água, foi deixado descansando por 30 minutos e depois foi esterilizado em autoclave. Posterior ao processo de esterilização e esfriamento, esses sacos de arroz com 100 gramas receberam diferentes teores de inóculo, sendo esses 9 vezes 10 oitava conídeos por ml e 4 vezes 10 a nona conídeos por ml. Então, a partir da suspensão obtida da matriz, foi realizada uma diluição seriada de modo a obter diferentes concentrações, uma menor e uma maior. E essas concentrações diferentes foram inoculadas em arroz, os quais, em sacos de arroz, os quais receberam diferentes volumes de água para umedecer, 30% e 40%. Esses tratamentos foram submetidos aos sacos de arroz em todas as combinações possíveis, entre as concentrações de inóculo e volumes de água, me gerando 4 tipos de tratamento. O delineamento experimental foi casualizado e nós realizamos todo o procedimento com 3 repetições para as análises posterior de viabilidade e contagem de esporos por ml. Então, esses sacos de arroz foram deixados em uma sala de produção durante o período de 15 dias, com temperatura controlada, 26 graus Celsius, e, posterior a esse período, 1 grama de arroz foi retirada para as análises de viabilidade em placas do tipo Rodack, a partir da contagem de células germinadas e não germinadas. E também 1 grama de arroz foi retirada dos sacos para realização da diluição seriada e adição em câmaras de Neubauer para a contagem de esporos e determinação de conídeos por ml. Como resultado principal do trabalho, nós temos que os tratamentos com maior concentração de inóculo, eles foram os que apresentaram maior rendimento em conídeos por ml. Os tratamentos, portanto, com menor concentração de inóculo não se diferenciaram significativamente e apresentaram um menor rendimento em conídeos por ml. A concentração de água para umedecer o arroz não apresentou diferenças significativas no quesito rendimento de esporos por ml e também viabilidade. Com relação à viabilidade celular, nós temos que as amostras não apresentaram diferenças significativas em relação à concentração de inóculo e volume de água, sendo que a viabilidade celular ela demonstrou aí uma variação de 85% a 95% de células viáveis. Como conclusão, nós temos que o volume de água para umedecer o arroz, nas proporções de 30% e 40%, não ocasionaram efeito significativo nos diferentes parâmetros analisados, viabilidade e produção de esporos por ml. A concentração da suspensão do fungo utilizada como inóculo interferiu no rendimento de conídeos após 15 dias de crescimento em sala de produção. A maior concentração de inóculo, ela pode aumentar a produção de conídeos, portanto, não ocasionando diferenças no parâmetro de viabilidade. Agradeço a presença de todos e também as agências de fomento.